Convido a igreja a que nós abramos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 7. E mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus, vamos fazer essa leitura. Nós vamos ler todo o capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Amém? Todos encontraram? Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para que eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se à região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda, que se retire cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu naquela noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu e teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todo o povo do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendido. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles.
e disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 6 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada, pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zerera até Betsida, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. Mataram a Oreb na penha de Oreb e Zebe mataram no lugar de Zebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zebe a Gideão da além do Jordão. Senhor nosso Deus, lemos, ó Pai, a Tua Palavra. Buscamos na Tua Palavra edificação para as nossas vidas. Por isso nós pedimos, ó Pai, fala-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo nessa noite. Dá-nos o entendimento da Tua Palavra. Ensina-nos, ó Deus. Motiva-nos, ó Deus, com a Tua Palavra que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Esse momento, né, que nós lemos é um momento que marca a história de Gideão e a libertação de Israel da opressão dos midianitas. E nesse momento nós vemos em cada uma das etapas que esse momento teve algumas lições que essa história de Gideão nos traz. O primeiro momento em que ele está reunido com o exército, nos traz uma lição que nós percebemos o reflexo da resposta de Gideão a Deus, daquela primeira lição que nós falamos de Gideão lá quando ele é chamado. Eu sou o menor da minha casa é menor na minha tribo, né? Que nós falamos que o líder espiritual, ele conhece as suas limitações. Ao conhecer a sua limitação, você não corre o risco de ser tomado por soberba e confiar demais em si mesmo. E aqui nesse texto, quando Deus fala para Gideão, e ele tinha ali 32.000 homens junto com ele, ele fala: é demais o povo que está contigo. Se ele não fosse uma pessoa que fosse sensível à sua limitação e, sabendo a sua limitação, não confiar demasiadamente na sua força, não se colocaria na dependência de Deus. E nesse momento ele está entendendo que ele tem que estar na dependência de Deus. E Deus falou para ele: é demais o povo que está contigo. Confiando em Deus, estando na dependência de Deus e não confiando na sua força, na força do seu exército, obedece a Deus e é dispensado aqui
10.000 homens. E Deus tem propósito nisso, né? Porque fala, olha, se for com todo mundo, Israel vai se engrandecer contra mim e vai dizer, a minha própria mão me livrou. Então essa característica de Gideão, de colocar-se na dependência de Deus, não confiando na sua própria força, e não confiando no exército numeroso que ele tinha, mas confiando naquilo que era o direcionamento de Deus, ele obedece. E depois dessa leva, Deus ainda fala, ainda é demais o povo que está contigo. E mais uma vez é dispensado um grande número e sobram 300 homens junto com ele. Agora, o que esses 300 homens representam nesse momento? E aqui é mais uma lição que nós temos nesse texto de Gideão. Nós falamos a respeito também da atitude de Gideão, que o seu posicionamento se tornou influência para o povo. Deu testemunho, influenciou tanto que ele juntou 32.000 homens num exército. Mas Deus mandou enxugar. E no que mandou enxugar ficaram 300. E esses 300 homens, primeira coisa que eles representam é o foco. Eles sabiam que estavam indo para a batalha, e numa batalha você tem que estar alerta a todo tempo. E com a autorização para eles irem beber água, olha, vai lá, bebe um pouco de água, se refresca, que daqui a pouco a gente está saindo aí para a batalha. Eles foram beber água, estando alertas para qualquer perigo. Eles estavam alerta, eles estavam ali comprometidos com aquele momento. Eles estavam totalmente voltados para aquela ação que eles iriam realizar. Tinham foco, tinham prontidão e estavam comprometidos com a ação que eles iriam fazer contra os midianitas. Então, assim como Gideão, com a sua ação de consagrar sua vida a Deus, erguendo o altar do teu encontro com o anjo do Senhor, consagrando também a sua família, quando ele derruba o altar de Baal que existia na terra de seu pai, e edificando um altar ao Senhor na terra de seu pai. Esta ação dele demonstrou claramente qual era o seu posicionamento e influenciou todo o restante do povo a ponto de responder ao seu chamado, 32.000 homens. Nesse momento, ele está se cercando de homens para a empreitada que ele vai fazer contra o arraial dos midianitas. Homens que na sua ação igualmente iriam demonstrar comprometimento. Demonstravam comprometimento. E esse travou ali comigo. Esse comprometimento desses homens, mais à frente nós vamos ver como reflete sobre tudo. E a lição que nós temos nesse ponto, quando nós vamos iniciar um grande projeto, nós precisamos influenciar pessoas para umbrarem junto conosco. E precisamos ter ao nosso lado pessoas que vão estar integralmente comprometidas com aquele projeto, vão estar focadas, não vão desviar a sua atenção por qualquer coisa, ainda que seja beber um copo d'água. Vão estar alertas para iniciar um projeto, para dar um início
a alguma ação, a realização de um sonho. Assim como nós precisamos influenciar as pessoas, demonstrando, a firmeza, o direcionamento, a certeza daquilo que nós queremos realizar e vamos aplicar para realizar, precisamos ter ao nosso lado pessoas que vão estar igualmente comprometidas, porque o momento do início ele é crucial. O momento do início de uma grande tarefa ele é crucial. É o momento que as coisas não podem dar errado. É o momento que a ação tem que ser certeira. E nesse momento Gideão está se cercando pela orientação de Deus daqueles que vão estar comprometidos com essa obra. Igualmente comprometidos. Então nós temos que ter o discernimento na liderança espiritual, a estarmos comprometidos e nos cercar daqueles que também estão comprometidos. E lembrando aqui, essa liderança espiritual nós exercemos ela em nossa casa, em nosso trabalho, na igreja, em tudo que nós fazemos. Nós somos chamados a exercer uma liderança espiritual. E essa liderança espiritual, ela engloba cada área da nossa vida. Não exclui uma área ou outra. E esse momento de se dar o início a uma ação, a um projeto, a um sonho, é importante estar cercado daqueles que vão demonstrar o mesmo comprometimento. Por quê? Porque o resultado desta ação, ela é crucial para influenciar outros a abraçarem esse projeto. O resultado que se alcança no primeiro momento é importante para que engrossem-se as fileiras para a conclusão do projeto. Se nós prestarmos atenção no texto, sempre que nós lemos o texto de Gideão, o que vem à nossa mente, o que nos chama a atenção são os 300 homens. Mas nós percebemos nesse texto que em um momento Gideão dispensa 22 mil homens. Depois, mais quase 10 mil homens. E sobram 300. Então ele vai dispensar quase 30 mil homens. Ele vai, aliás, quase 32 mil homens, O total são 32. Ele vai ficar com 300. Mas depois da ação desses 300, ele chama o povo todo de volta. E aqui é uma lição importante da liderança espiritual. Ela não segrega, ela agrega. A separação que é feita no primeiro momento é porque o primeiro momento é crucial para influenciar e encorajar aqueles que no primeiro momento estavam covardes e foram dispensados. Aqueles que estavam desatentos, descomprometidos com aquele momento, para no segundo momento estarem comprometidos. Então a ação de Gideão e a ação daqueles 300 homens tem um impacto não somente no arraial dos midianitas, que se assustam a ponto de pegar a espada e ir um contra o outro. Os 300 mesmo nem espada pegaram. Foram os próprios midianitas que começaram a lutar um contra o outro. Não só impactou aquele arraial, assustou aqueles soldados, como impactou todo aquele povo que no primeiro momento falou assim: olha, você está com medo? Pode ir para casa. Olha, você não passou no teste? Também pode ir para casa. Mas nesse outro momento, a ação de Gideão e a ação desses 300 homens foi suficiente para encorajar aqueles que foram dispersos porque estavam com medo. Foi o suficiente para trazer ao coração
daqueles outros que estavam desatentos, que beberam água se ajoelhando, que não estavam ali, em estado de alerta, que não estavam ali comprometidos com aquele momento, a voltar agora comprometidos com a finalização desta empreitada de Gideão. Os midianitas atacam uns aos outros e começam a fugir, e Gideão agora chama todo Israel para perseguir aqueles que estavam fugindo. Chama para fazer emboscada nos lugares estreitos. Conclava, mais uma vez eu travei a língua hoje, convoca o povo, para chegar aonde, na rota de fuga, e emboscar aqueles que estão fugindo, e o povo atende. A ação é tão impactante que eles são agregados novamente, assim como eles atenderam no primeiro momento, e junto com 32 mil homens, nesse outro momento eles estão também novamente atendendo ao chamado de Gideão, porque foram influenciados pela ação de Gideão e daqueles 300 homens que com ele estavam. Então, na liderança espiritual, nós temos que ter o discernimento desses dois momentos. O momento em que nós precisamos iniciar algo. Muitas vezes nós precisamos iniciar um novo projeto dentro da nossa família. E se o marido quer iniciar um novo projeto dentro da família, ele precisa ter o apoio da esposa, ou de repente de um filho, Às vezes é uma ideia que surge pai para filho, vamos convencer sua mãe, Acontece isso, É mais comum o casal entrar em acordo e convencer os filhos, mas também acontece, Do pai ou a mãe com o filho, juntar no trabalho também. Muitas vezes no seu trabalho, no seu setor, você percebe que precisa haver uma mudança na estratégia de produção, nas ações que são rotineiramente feitas no trabalho. Você trabalha com questão de burocracia, saber otimizar, como se fazer os procedimentos, e às vezes precisa de uma mudança de gestão. Você tem, vamos dizer assim, a ideia, você tem capacidade para executar, mas você precisa também ter aqueles que vão comprar a ideia junto com você. No primeiro momento, você vai ter alguns que vão comprar a ideia e vão estar com você realizando esta ação, e num outro momento, você com mais esses outros que juntaram com você, que compraram a ideia, vão conseguir influenciar outros a seguir a mesma ideia, o mesmo projeto. E com isso você consegue realizar ações na sua família, dentro do seu trabalho, nos sonhos e nos projetos que o Senhor traz para a sua igreja. Quando vamos iniciar algo novo, dentro da igreja do Senhor, dentro de um ministério, de uma obra, de uma ação que a igreja vai fazer na cidade, no primeiro momento ele é importante, para que nós, junto com aqueles que vão estar ombrando, vão estar do lado, realizando aquela tarefa, mas se dediquem, tenham foco, tenham entrega, e o resultado dessa ação vai tocar no coração de outro e vai influenciar outro para juntar nessas ações, nesses sonhos, nesses projetos que nós temos. E esse momento, também temos que ter esse discernimento, acolher aqueles que chegam depois, ou que no primeiro momento não tinham a compreensão, não tinham ali a dedicação, ou muitas vezes não tinham até o interesse de participar desse projeto no primeiro momento. Mas a influência e o impacto que é causado na vida das pessoas quando elas veem o resultado daqueles que se empenharam, desperta nela o desejo de participar. Aí é o momento de acolher, agregar. Porque um projeto que nós realizamos em nossas vidas, seja em qual área que for, ele não consiste só no seu início, mas na sua conclusão. Então
nós precisamos de um início, né, que seja direcionado, que seja dedicado, né, e que seja inspirador. E Gideão, ele passa esse primeiro momento com os 300 homens. A ação de Gideão com esses 300 homens foi inspiração para todo Israel, para juntar com eles. Agregou, influenciou, assim como Gideão, no seu posicionamento, influenciou sua família, influenciou os homens da sua aldeia, influenciou Israel e convocou os 32.000 homens. Depois ele, com 300 homens, tem uma grande ação que trouxe coragem para os que estavam com medo, trouxe entrega para aqueles que estavam dispersos, e esses foram convocados novamente e participam da conclusão da libertação do povo de Israel da opressão dos midianitas, que se iniciou com 300 homens. Então, essas lições de liderança espiritual que nós vemos em Gideão, nós precisamos buscar aplicar em nossa vida. Não confiar demasiadamente na nossa força para estarmos na dependência de Deus. Saber quais são as nossas limitações e também quais são as nossas qualidades que o Senhor quer usar, mas não confiar demasiadamente nelas. As nossas limitações servem para que nós saibamos nos colocar na dependência de Deus. Ter posicionamentos que influenciam as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso posicionamento tem que ser claro. A nossa posição em relação à nossa fé, em relação ao Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser claro. O nosso posicionamento em relação aos projetos que nós queremos realizar em família, no trabalho, na igreja, eles têm que ser claros, né, para influenciar aqueles que estão junto de nós. No primeiro momento, vamos precisar de pessoas que estejam tão focadas quanto nós, para influenciar outros que vão juntar a nós no decorrer da caminhada. Agregar. Não vamos separar, mas vamos agregar. Gideão, no momento por direção de Deus, se separa, mas no momento certo, no momento oportuno, agrega todos de volta para concluir esta ação libertadora do povo de Israel. Então são esses os caminhos, os pontos que nós bem precisamos exercer em nossa vida. Ter com clareza o nosso comprometimento com Deus, o nosso posicionamento diante de Deus, para influenciar todos na caminhada, para que juntem conosco. Em alguns momentos vamos precisar ter aqueles tão focados quanto nós ao nosso lado, para que juntos possamos influenciar posteriormente um número ainda maior de pessoas. O resultado da liderança espiritual é tocar no coração das pessoas. E nós, como Igreja do Senhor, somos chamados a tocar no coração das pessoas, dando testemunho, né, de um amor que veio para toda a criação, né, de um amor de Deus para todos os homens, para todas as mulheres, e que nesse amor trouxe a salvação para as nossas vidas. Nós, como Igreja do Senhor, onde quer que nós estejamos, somos chamados a influenciar vidas, influenciar pessoas na presença de Deus, no amor de Deus, influenciar as pessoas a conhecerem o amor de Deus, a palavra de salvação, terem desejo. E isso vai no testemunho de uma vida que se mostra comprometida com esse Deus de amor, de graça, que nos resgatou, que nos trouxe para perto.